Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 1º de outubro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Libertação. Nós estamos no capítulo 2, a palestra do instrutor. Então, nós estamos ouvindo a palestra do instrutor Gúbio. E hoje é o nosso estudo de número 14. Rogamos sempre que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos inspirar e nos conduzir. Registrava as explicações, ali todo mundo pensando, profundamente edificado, e, não obstante a longa pausa que se fez espontaneamente, não ousei interromper o curso da argumentação, a fim de não quebrar a linha do pensamento. Pretimoso e digno, Gúbio continuou. Então ele deu a resposta, fez aquele silêncio longo, aí ficou aquele clima, cada um refletindo. O André não mexeu para fazer uma nova pergunta e deixou o Gúbio continuar. Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com objetivos de aperfeiçoamento. Nosso organismo perispiritual, fruto sublime da evolução, quanto ao que ocorre ao corpo físico na esfera da crosta, pode ser comparado aos polos de um aparelho magnético elétrico. O espírito encarnado sofre a influenciação inferior por meio das regiões em que se situam o sexo e o estômago, e recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedentes de alma não sublimadas pelo coração e pelo cérebro. Quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Se não escasseiam milhões de influxos primitivistas, constrangendo-nos mesmo aquém das formas terrestres a entreter emoções e desejos em baixos círculos e armando-nos quedas momentâneas em abismos do sentimento destrutivo, pelos quais já peregrinamos há muitos séculos. Não nos faltam milhões de apelos santificantes, convidando-nos à ascensão para a gloriosa imortalidade. Gente, preparo longo. Isso aqui é uma palestra. Para quem vai fazer diálogo, muita atenção. Olha lá. Porque o nosso André Luiz questionou, ele disse assim, olha, eu compreendo que não entender a realidade da vida, estando encarnado, tudo bem, mas mesmo no mundo espiritual, a criatura ainda continuar fazendo mal, porque tudo começou com essa indagação, e deu essa palestra toda. Então, olha só o que ele vai falar aqui da mente. Nossa mente é uma entidade. Tu já fica, opa, oi, pera, o que é isso? A mente é uma entidade. Então vamos lá. Quando nós vamos estudar no livro do Emmanuel, que ele vai falar, ele diz assim, a mente é o espelho da vida em toda parte. Aí tu fica, mente, calma. À medida que tu vai estudando, ele diz que a mente é a consciência. Então, ou seja, a mente, ela tem níveis. Ela tem níveis. E quando ela chama a mente de entidade, porque o que acontece? Às vezes nós temos a impressão que eu, espírito, me desassociei da mente, que gera pensamentos e que parece que o pensamento é uma individualidade própria. É como se o pensamento me comandasse e dissesse o que o espírito tem que fazer. A coisa inverte-se. Por isso que ele vai chamar a mente, ele chama o termo aqui de entidade. A mente, ela é uma entidade. Quando a gente vai falar do pensamento, ele diz que o pensamento, ele é um atributo do espírito.
Então, por que a gente costuma dizer assim? Gente, eu não consigo controlar minha mente. Eu não consigo controlar meus pensamentos. Eu estou sendo engolida por eles. Vocês já ouviram isso? Eu estou surtando, eu estou enlouquecendo. Vem um pensamento na minha cabeça, aquilo fica, eu não consigo. Nossa mente, que não é o pensamento. O pensamento é um atributo. Mente é a consciência, tá? Não mistura mente com pensamento. O pensamento, ele não tem vida própria. O pensamento é uma criação. A mente é uma conquista do espírito. Entendeu? Mente é uma conquista do espírito. A arte de pensar, de decidir, de criticar, de conquistar. A mente é esse processo de valores. O pensamento é uma construção da mente. Então, imagina uma mente já no grau de evolução pensando. Quando eu sinto sentimento, ele me gera um pensamento. Ao contrário. Se eu aqui te der um bofetão, vai te gerar uma emoção. Essa emoção vai te gerar um pensamento. Então temos que ter calma, entendeu, gente? Então nós vamos falar da mente. Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores. Então, o espírito, ele não atua sobre o pensamento, ele atua sobre a mente. Logo, a mente gera pensamentos. Vou voltar aqui. Ela é colocada, ela é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores. Qual o objetivo? Com o objetivo de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento de quem? Da mente. Aperfeiçoamento da mente. A mente, lembra, a mente, quando eu falo em mente, eu falo de consciência. Quando eu falo de consciência, eu falo de espírito. Estou falando do ser espiritual, com E maiúsculo já. Então, a mente, ela é colocada para essa convivência, tanto com o superior, com o inferior. Para qual o propósito dessa vida? Aperfeiçoamento da mente. Aperfeiçoamento da mente. Então, a gente acha assim, quando a gente foi criado, já nos transformados, que já alcançamos, já temos toda a experiência, que adquirimos a individualidade de espírito, a gente está achando que começou ali do zero. Não, gente. A gente já traz um arquivo de todos os reinos. Foi a aula da nossa semana passada. Todos os reinos eu já trago ali meu arquivo. Agora eu vou desenvolver a mente. Com os arquivos que eu carrego do mundo horizontal. Orgânicos, fisiológicos, defensiva, dormir, procriar, alimentar, tudo isso eu já trago. Buscar o alimento, proteger a prole, arrumar um ambiente para resguardar das intempéries da vida. Isso daí são reminiscências da vida animal. Espírito superior não está preocupado com isso. Os discípulos foram, nosso Senhor Jesus ficou sentado ali na Samaria, eles brocados, azul de fome. Jesus, calma. E eles vieram e disseram, Senhor, te trouxemos um alimento, né? Ele disse assim, o alimento que eu tenho vem do meu Pai. Você me trouxe alguma quentinha? Ninguém viu? Que alimento é esse que ele está falando? Imagina conviver com Jesus, né? Jesus só respondia no vertical. Jesus falava do alimento espiritual e eles ficaram ali. Oi? Você viu ele trazendo alguma comida? A calma do nosso Senhor Jesus e o povo preocupado. Então essas almas nobres, elas não se preocupam com absolutamente nada no horizontal. Porque ela sabe, se ela faz no vertical, o horizontal é uma consequência. Então você não vê Jesus preocupado em aplicar dinheiro, em comprar casa, em comprar carro, em fazer algo. Não está. Não está.
mas é o nível desses espíritos. Então, esse nosso movimento de comer, beber, dormir, procriar, trabalhar, se preocupar com a proteção, isso aí é a herança do reino animal. A partir do momento desse movimento que é necessário, é o instinto de conservação, a partir do momento, chega um determinado momento nesse processo de evolução que a gente passa a desenvolver a mente. E temos o contato tanto com o bem como o mal, para aperfeiçoamento. É necessário, filho, eu te dou o livre-arbítrio, tu vais conhecer e vai fazer as tuas escolhas. Mas eu sempre estarei te avisando o caminho do bem. Mas eu não vou te impor, eu não vou te puxar pela orelha e dizer, você vai ter que vir para cá. Você vai ter que sofrer as consequências das suas atitudes. Para um dia você ser um Cristo. Com o objetivo de aperfeiçoamento. Nosso organismo perispiritual, que nós já sabemos o que é, perispírito. O espírito é uma chama, é uma centelha, que a cor desse espírito vai variar conforme o grau de evolução dessa alma. Ele é revestido por um corpo semimaterial, que Allan Kardec deu o nome de perispírito. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso o perispírito. Quanto mais grosseiro o espírito, mais grosso o perispírito, mais grosseiro, mais materializado. Daí a criatura reencarna, corpo grosseiro, sai do corpo e ele tem a nítida impressão que está no mesmo corpo, de tão grosseiro que é. Então ele vai ter fome, ele vai ter vontade de fazer xixi, vai ter vontade de defecar, vai ter vontade de vomitar, vai ter vontade de fazer sexo, vai ter fome, vai ter dor disso, dor daquilo, porque o corpo perispiritual dele é tão grosseiro quanto o corpo físico. Então esse é o perispírito. Terá todas as necessidades fisiológicas. Então sai do corpo, mas parece que não saiu. Nosso organismo, por isso que ele usa o termo organismo. Nosso organismo perispiritual, fruto sublime da evolução, olha aí, fruto sublime do processo da evolução. Porque o espírito vai evoluindo, quando eu falo do espírito, eu estou falando da mente, ela vai evoluindo, as suas atitudes vão se moralizando e logo, óbvio, ela vai chegando no processo que o corpo perispiritual vai ficando cada vez menos denso. Sempre que encarnar, ele vai se revestir, aqui na Terra, ele terá que se revestir do corpo grosseiro. Mas a matéria que vai compor o seu corpo perispiritual, já que ele vai ter que encarnar na Terra, ele tem que se revestir dessa matéria mais grosseira. É o que ele encontra aqui, ele vai atrair para o seu corpo perispiritual o fluido melhor do espaço. Entendeu? Isso está lá em Livro dos Espíritos. Então ele diz assim, fruto sublime da evolução, quanto ocorre ao corpo físico na esfera da crosta. Porque o perispírito está em evolução, o corpo perispiritual evolui, ele vai ficando menos denso. E o corpo físico também evolui? Evolui, gente. Basta observar que o nosso corpo de hoje já difere do corpo de uns 7.000 anos atrás. Porque o processo de evolução é lento. Organicamente é lento. A gente vê que o corpo ele também está em mudança. Os pelos vão diminuindo, os caninos já diminuíram, a forma occipital já tomou totalmente a forma. Então o próprio organismo ele ainda está no processo de evolução. Por exemplo, hoje é necessária a proteína animal para que o corpo não venha a perecer. O nosso organismo ainda não tem capacidade de assimilar o nitrogênio, porque a gente come a proteína animal por conta do nitrogênio. Só que o nosso organismo não dá conta ainda, e tem muito nitrogênio, mas a gente não consegue assimilar ele ainda. A única forma de assimilar é pela carne. Então, ou seja, chegará um momento, chegará um período que não mais será necessária a matança, esse sacrifício dos nossos irmãos menores para manter o corpo físico humano vivo. Por quê? Porque nós teremos um organismo apto, isso não é para agora, a absorver o nitrogênio do universo de alguma forma que hoje o nosso organismo não consegue fazer isso. Então os corpos eles irão passando sim por um processo de aperfeiçoamento. Então
tanto o corpo perispiritual, que é o modelo organizador biológico, na fala de Joana de Ângeles, né? É o modelo organizador biológico. Uma vez o perispírito, o espírito evolui, o perispírito fica menos denso, óbvio que ele vai refletir e fazer corpos já com determinadas diferenças. Entende? Ficou claro isso? Então, a evolução é do espírito, perispírito, e o corpo físico apenas reflete. Por isso que ele diz, fruto sublime da evolução, quanto ocorre ao corpo físico na esfera da crosta, pode ser comparado aos polos de um aparelho magnetoelétrico. O que é isso, professor? Magneto se fala de magnetismo, aquela coisa dos ímãs, que são aqueles polos que a gente chama de norte-sul também, né? E o elétrico é porque com um aparelho magnetoelétrico você pode gerar eletricidade, né? A partir da energia magnética. O espírito encarnado, ele fez uma comparação com esse aparelho. O espírito encarnado, ou seja, nós, sofre a influenciação inferior. Livro dos Espíritos. Até que ponto os espíritos influenciam em nossa vida? Muito mais do que tu possas imaginar. Quase sempre são eles que vos dirigem. Agora é interessante que nós somos tão neuróticozinhos, a gente pensa assim, a gente já pensou em espírito inferior. Não, nós recebemos influências, mas ele não está dizendo em que tipo de influência. Aí entra a tua fala sintonia. Então, com quem eu estou sintonizada? É a fala do nosso Senhor, buscai e acharei, batei e a porta vos será aberta. Então, conforme eu penso, e gente, quando a gente fala em sintonia, as pessoas têm uma ideia assim. Não, sintonia é penso bem e vinculou. Não é assim não é cola de escola não. Quando se fala em sintonia, nós estamos falando de uma conduta contínua. Porque eu posso chegar aqui, ficar 1 hora aqui dentro, só legal, que legal, que legal. Passo por aquela porta ali, volto à minha rotina de pensamento cotidiano, já era, o cão colou. Sintonia. Então, sintonia não é 1 hora, 30 segundos. Sintonia é uma constante. São aquele meu pensamento constante, a minha atitude constante. Isso me faz com que eu fique ligada a um grupo de espíritos afins. E logo eu passo a receber influências deles. Da mesma forma, se eu me esforço, lembra que nós lemos ainda há pouco no Livro dos Médiuns, o espírita cristão, ele está em luta, em esforço. Se eu estou nesse movimento, logo eu entro em sintonia com espíritos que estão em esforço, em luta. E olha, gente, nosso anjo de guarda, os nossos amigos espirituais, eles só querem uma brecha, só uma, para fazer milagre em nossa vida, como diz a música. Só uma brecha. Então, difícil é, inclusive, nós darmos essa brecha. Então, o espírito encarnado, ele sofre a influência inferior por meio das regiões em que se situam. Aí ele colocou o sexo e o estômago. Ele está querendo dizer o quê? Seres que funcionam daqui para baixo. Aqui para baixo. Totalmente fisiológico. Come, bebe e procria. Mas a procriação é uma coisa muito inferior ainda, considerada no plano espiritual? A forma, ela é animalizada ainda. A forma é animalizada. É do corpo animal, é a forma ainda. Agora, o que santifica é a conduta. Então, o sexo, ele é neutro. Quem santifica ou destrói é a conduta do casal. Entendeu? Então, eu posso, da mesma forma, a alimentação. A alimentação é saudável, ela é divina, é necessária para manter o corpo. Mas eu posso prostituir o hábito de alimentar-se. Entendeste? Então, em verdade, a função orgânica, ela é neutra. Quem dá a qualidade ou tira a qualidade dela é a mente, ou seja, o espírito. É o uso que eu dou.
É o uso que eu dou. Essa história de que a carne é fraca, não existe, o cabo é que é safado. A carne, coitada, não tem nada a ver com isso. Tanto é que o corpo diz, tenho sede, você bebe a água ou não, vai embrumando. E ele diz, tenho fome, aí você senta, come. E ele diz, chega, eu não aguento mais. Aí você toma um medicamento para fazer a digestão e come. Entendemos, gente? Então é prostituir a alimentação. E quase sempre é um movimento patológico, realmente comportamental. Então olha só. Por que a gente está falando disso? Porque ele vai dar nome aqui. Ele vai falar da parte fisiológica e vai falar logo a parte mental e a parte emocional, que ele simbolizou no organismo. Então olha só. Vou voltar. O espírito encarnado sofre a influenciação inferior por meio das regiões em que se situam o sexo e o estômago. E recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedente de almas não sublimadas pelo coração e pelo cérebro. Que é aquilo que a gente diz. O livro dos Espíritos pergunta assim: o espírito está localizado em alguma parte específica do corpo? Os espíritos dizem não. Mas naqueles que muito pensam, se centraliza mais na máquina cerebral, na cabeça. Naqueles que muito amam, no coração. É onde há uma concentração maior. Porque lembre que o espírito é uma chama no coração, irradia. E a gente vê aquela foto do Nosso Senhor Jesus, muito bem inspirada por alguém, ele segurando aquela luz jorrando no coração. Vamos lá. Pelo coração e pelo cérebro. Quando a criatura busca, então, ou seja, o espírito encarnado, ele sofre uma influenciação inferior por meio das regiões em que se situa o sexo e o estômago. Então, hoje, as maiores patologias, hoje a depressão toma uma proporção muito maior, síndrome do pânico, todas essas patologias psicológicas. Mas nós sabemos que há um grau de muita patologia realmente, um grau de enfermidade na área sexual. Aonde nós já estudamos muito isso aqui. Então, o sexo é neutro, lindo, mas a humanidade terrena prostituiu, viciou-se nesse movimento, e a gente vê meninas de 15 anos abusando crianças de 4 anos, meninos de 15 anos abusando de crianças, vemos homens de 50 anos abusando de crianças, vemos mulheres de 50 anos abusando de adolescentes, acompanhamos gente incentivando o sexo com os animais, sexo com cadáver. Então nós estamos num processo extremamente patológico. Pessoas que têm um relacionamento, que é casado, sai para buscar prostitutas. Então a gente vai observando a patologia realmente, e que acaba sendo influenciada. Então, se eu tenho uma patologia, penso nisso constantemente, na área genésica, eu vou receber influências para isso, e vai vir imagens que você nem imagina, de idealizando fazer aquilo, fazer não sei o que você não aguenta, tem que sair, tem que fazer. E aí pegou também, então pegou a parte realmente ponto fraco. E aí ele fala também, tanto pelo coração como pelo cérebro, porque um sentimento adoecido também faz grande. Lembra sempre, falando do sentimento, nós ainda não crescemos para ser a árvore do amor. Nós ainda somos a semente. Estamos nesse processo de germinação. Então, amar pessoas em torno de mim, que é esse movimento ainda de troca, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu filho, eu amo meu irmão, amar assim daquele jeitinho, né? E quase sempre, se eu for falar do amor, eu vou dizer ama, e eu pergunto por quê? E você vai dizer, porque ele me faz bem, porque ele me completa, porque ele é meu pai, porque ele é minha mãe, porque é meu filho. Então ainda é esse movimento da sementinha, que só ama
porque recebe uma troca, um estímulo. Não é o amor ainda na sua plenitude, que é aquela árvore que falei ainda há pouco, que qualquer pessoa que se aproximar vai se beneficiar da sombra, do fruto e do frescor da árvore. O amor incondicional. É o amor que eu digo assim, não existe mais assim, eu vou te amar, isso acabou. Eu expresso, eu exprimo, eu sou o amor. Eu sou a árvore. Então nós ainda estamos, meus irmãos, quando a gente diz assim, eu estou sofrendo pelo amor, por misericórdia. Tem a primeira coisa, a consciência, que isso não é amor, é apego. Nós somos tão imaturos ainda no sentimento que a gente quer possuir pessoas só pra gente. Nós nos achamos proprietários de filhos, de esposo, de esposa, de pessoas. Então isso é um sentimento adoecido que vamos sofrer e muito. Nesse movimento que nós estamos, então o outro, ele é apenas instrumento para começar a desenvolver em mim esse ensaio do amor que vai me tornar essa grande árvore. Que eu estou lá. Eu não fico mais buscando me ame, não. Eu já sou plena. Quem se aproximar vai sentir. Então, quando nós descobrirmos, eu estou sofrendo, não é amor, é apego, é posse, é sentimento de posse, entendeu? O amor, ele plenifica. O amor é essência divina e foi para isso que nós fomos criados. Então, nós vamos ver o nosso João Evangelista apresentar Deus é amor. E essa é a única lição. Então, nós somos semente, recebendo esses estímulos. Então, essa é uma área minada. Se tem um apego, se tem um sentimento de posse, se tem ciúmes, se tem essa série de encrenca, aí também eu vou receber influência. Voltando para a mente, ele diz assim, quando a criatura busca manejar a própria vontade, se, livro dos Espíritos, o homem quisesse, ele poderia dar um salto na sua evolução. Resistir ao mal, porque a pergunta é, o que o homem poderá fazer nesta encarnação para evoluir, mais ou menos assim, e resistir à influência do mal? Ele deixa bem claro. Ele deixa bem claro quando eles falam bem assim. Se o homem acionasse a vontade firme, ele iria fazer mudanças grandiosas. Mas o que falta para ele é vontade firme. Ele disse que o homem poderia fazer mudança. Nesse processo, quando ele diz assim, o que um homem poderia fazer para resistir ao mal e evoluir? Se não sabe da antiguidade, evolui disso, conhece-te a ti mesmo. Ele vai falar do autoconhecimento, da autoavaliação. E nesse processo a gente vai aprendendo a acionar vontade. Então a gente diz assim, é muito difícil fazer o bem. É muito difícil ser bom, ok? Acione a vontade, porque é necessário uma luta muito grande para nós resistirmos à atração do mal. E o que nos falta não é que é difícil, é porque no fundo, eu sinto um prazer enorme em ser quem ainda eu sou. Então, no momento em que as nossas atitudes realmente nos incomodam profundamente, que a gente começa a dizer assim, nossa, como eu sou lesa, sabe? Que às vezes a gente se incomoda até com a nossa voz. A primeira coisa é se ouvir. Às vezes as pessoas nos escutam, mas a gente não escuta. A gente já parou para ouvir o som da nossa voz? A gente já parou para ouvir as coisas que a gente fala? Se são agradáveis ou não? Não é verdade? O tom da nossa voz. Olha, quando a gente vai ler Humberto de Campos, a gente vai ver ele falando de Jesus. A primeira coisa que ele fala de Jesus, o olhar de Jesus. Às vezes a gente vai falar com a pessoa e faz assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Os olhos arregalados que a pessoa já... né? E ele vai falar do olhar de Jesus, o olhar porque às vezes a gente não fala nada, mas põe um olhão assim em cima, ó. Mas você não fala
nada. Ou então põe aquele olhão tremendo assim, que a pessoa fica, né? Que você tem até dó de falar. Não é um olhar acolhedor. Primeiro ponto. O segundo, aí Humberto vai falando do tom da voz de Jesus. Só da gente ler, a gente já vai, né? E a pessoa vai falar com um tom agressivo. Detalhe, gente, quanto maior o som da voz, menos o outro te escuta. Porque o tom da tua voz irrita. E a pessoa inconscientemente bloqueia. Ela não vai aprender. Ela não vai te ouvir. Ela vai escutar, mas não vai ouvir. Então Jesus, com a sua técnica, com a sua grande psicologia, e que ele já é essa grande árvore, ele já aprendeu que o olhar acolhe. E que a vibração da voz pode acalmar, como também pode irritar. Quando a criatura busca manejar a própria vontade, eu tomei consciência, eu vou melhorar meu pensamento, eu vou melhorar minhas atitudes, eu estou acionando a vontade, eu vou melhorar meu olhão, eu vou melhorar meu tom de voz, porque todo é um movimento, né? Quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere. Essa companhia aqui é encarnada ou desencarnada? Os dois. Ambas. Mas quando ele aciona esse movimento de vontade, ele está falando da autoeducação moral. E nesse processo, eu estou sim começando a selecionar as minhas companhias espirituais. Então, gente, nós não podemos, a gente tem que sair dessa, que nós somos vítima das influências. Não somos, nós somos parceiros, comparsas, tá? Eu recebo sintonia daquele que eu sinto prazer. Eu sou igual ou pior. Então, nós temos que ter essa consciência para nós sairmos da posição de vítima e assumirmos a responsabilidade que também nós somos responsáveis por essa ligação. Entendeu? Isso é sério. Isso não é brincadeira. Por isso que ele diz: companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Você vê que a escolha agora é minha. Mas para isso foi necessário o quê? Quando a criatura busca manejar a própria vontade. Minha vontade. Que quantos de nós não somos verdadeiros marionetes na mão de espíritos? Marionetes. Eu sintonizo, porque eu gosto, e eles acabam, marionete mesmo, sabe aqueles bonequinhos? Quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Olha que lindo isso. E aí, resume na fala do nosso Senhor Jesus: vigiai e orai. E ele completa: incessantemente. Outro movimento: buscai e acharei. Batei e a porta vos será aberta. Um movimento de ação. Aciona a vontade. Outro movimento: as pessoas o buscavam e ele perguntava: que queres que eu faça? Ou que buscai? Tu tem pelo menos vontade de ficar bom? Porque às vezes a gente quer a cura, mas não quer ficar bom. A gente quer se livrar do problema, mas não quer ficar bom. Se não escasseiam milhões de influxos primitivistas, constrangendo-nos mesmo aquém das formas terrestres. Isso quer dizer assim, mesmo no mundo espiritual, tá? Influxos, pressão ou ação exercida, influências, inspirações, entusiasmo. Se não escasseiam milhões de influxos primitivistas, influências primitivistas, constrangendo-nos mesmo aquém das formas terrestres, porque nós temos que entender que as influências espirituais, elas não ocorrem só do mundo espiritual para o mundo físico. Acontece do mundo físico para o mundo físico, e do mundo espiritual para o mundo espiritual, e do mundo físico para o mundo espiritual. Então, no mundo espiritual continua.
aquém das formas terrestres, a entreter emoções e desejos em baixos círculos e armando-nos quedas momentâneas em abismos do sentimento destrutivo, pelos quais ele vai falar dele agora, né? Já peregrinamos há muitos séculos. Não nos faltam milhões de apelos santificantes. Então, do jeito que há influência para os desejos inferiores, existem apelos santificantes. Não vá, não faça isso. Olha o que tu tens feito. Seja dócil a Deus. Não nos faltam milhões de apelos santificantes, convidando-nos à ascensão para a gloriosa imortalidade. Não nos falta. O instrutor, fitando em nós o olhar perconsciente, aquele olhar perconsciente é aquele olhar que a pessoa te olha e tu tem certeza que ela está enxergando as tuas 3 últimas encarnações. De tão profundo que é, né? Olhar perconsciente e calmo, ponderou. Entenderam agora como é compreensível a opção de certos espíritos pela casa escura do crime, depois do túmulo, qual ocorre a milhões de entidades encarnadas que, em plena harmonia com a natureza terrestre, estimam viver no domicílio da enfermidade? Atitudes mentais enraizadas não se modificam facilmente. O rei que governa milhares, o condutor que se acostumou a traçar férreas diretrizes, o homem que se habituou a dobrar caracteres alheios, quando não dispõe de princípios santificantes no terreno idealístico para se alimentarem intimamente da tarefa a que se consagram, não se transformam em servidores humildes de um momento para outro, só porque se desfizeram da carga de células materiais. Vamos só finalizar isso aqui. Ele diz assim: entenderam agora como é compreensível a opção de certos espíritos pela casa escura do crime, ou seja, mesmo estando no mundo espiritual continuando o crime, depois do túmulo, qual ocorre a milhões de entidades encarnadas que, em plena harmonia com a natureza terrestre, porque vê tudo, estimam viver no domicílio da enfermidade, prefere a patologia, a doença. Atitudes mentais enraizadas não se modificam facilmente. Atitudes mentais, que é o que eu falei. Então não adianta a gente imaginar, eu sou espírita, eu sei que o mundo espiritual é questão de mente, mudando a mente está tudo ok. Não te ilude. A mente que tu conquistou aqui, esse teu padrão mental, você vai sair da carne e vai continuar o mesmo, só que com mais intensidade ainda. Aí ele vem, o rei que governa milhares, o condutor que se acostumou a traçar férreas e diretrizes, o homem que se habituou a dobrar caracteres alheios, quando não dispõe de princípios santificantes no terreno idealítico, para se alimentar intimamente nessa tarefa que se consagram, ele não se transforma em servidores humildes de um momento para o outro. Então, o caba que aqui na Terra foi líder, condutor, dirigente, um grande empresário, um presidente da República, você acha que ele vai desencarnar e vai ter humildade? Não. Ele vai continuar o mesmo cidadão. Imagina os imperadores quando saíram do corpo. No livro Há 2000 anos, vai retratar, no livro 50 anos depois, vai retratar a volta de Adriano, o imperador. Ele retorna uns 50 anos depois, é retratado como filho de uma escrava negra. O imperador. Então, quando uma criatura sai nessa condição,
Ele não vai para o mundo espiritual, sou humilde agora, deixei. Não, ele leva toda a carga da personalidade da sua última encarnação. Meus amores, foi bom o estudo? Vamos orar então? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, nosso coração, com alegria, te agradecemos sempre por cada estudo, porque identificamos no estudo o teu chamado. É aquele som das trombetas a despertar a nossa consciência adormecida na vida horizontal. Começamos a despertar para a realidade da vida vertical, aproveitando, Senhor, a convivência diária, as pessoas difíceis, o trato diário para aperfeiçoarmos o nosso caráter, a nossa personalidade. Obrigada, Senhor. Obrigada a todos os nossos amigos espirituais que realizam esse trabalho conosco, que nos inspiram tão perfeitamente. Te pedimos, Senhor, que conduza a nossa querida irmã Lourdes a próxima semana e as semanas que irão seguir, para dar continuidade ao nosso estudo enquanto a nossa ausência. E que todos nós possamos perseverar no trabalho, na tua obra, nesse estudo que o Senhor nos oferece. Graça te damos, Senhor, e obrigada sempre a todos vocês, amigos espirituais.